Eu nunca imaginei que ouviria algo assim da boca do meu filho. Uma frase tão simples, tão inocente, mas que fez minha pele arrepiar na hora. Mamãe, o papai traz outra mamãe quando você vai trabalhar. Ele falou com a voz doce de sempre, como se me contasse qual brinquedo ganhou na escola. Mas, naquele instante, o mundo parou. E eu não consegui reagir. Tudo começou numa quinta-feira comum. Eu estava exausta, como sempre. Meu turno no hospital havia sido puxado e tudo que eu queria era chegar em casa, dar banho no Noah, contar uma historinha e deitar. Mas naquela noite, ele estava diferente. Sentado na cama, quieto, olhando para o nada. Eu me aproximei devagar e perguntei se estava tudo bem. E então ele soltou essa frase, com toda a naturalidade de uma criança que não entende o peso do que diz. Na hora meu estômago virou. Eu sorri por fora. Disse, e como ela é essa outra mamãe? E ele respondeu com a maior tranquilidade do mundo. Ela tem cabelo igual o seu, mas é mais curto. E ela me dá pirulito. Fui pro banho, em choque. O chuveiro quente batia nas minhas costas, mas tudo que eu sentia era um frio cortante dentro de mim. Será que ele viu alguém na TV? Será que era imaginação? Ou será que... Não, eu não podia pensar assim. O Lucas sempre foi um ótimo pai. Sempre esteve presente. Atencioso, me fazia chá quando eu chegava tarde. Brincava com o Noah por horas. Eu não podia duvidar dele assim. Não podia. Mas a frase não saía da minha cabeça. No dia seguinte, perguntei de novo. Em tom leve, filho, e aquela outra mamãe? Você sonhou com ela? E ele respondeu, não, mamãe, ela só vem quando você vai trabalhar. O papai fala pra eu não contar. Foi ali que meu peito travou. Essa parte, o papai fala pra eu não contar. Não era imaginação, era real, era memória, era segredo. E eu senti que precisava saber a verdade. Noah só tinha 4 anos. Não saberia mentir daquele jeito. Não inventaria algo tão específico, com tanta convicção. E mais do que isso, ele parecia triste por ter contado, como se tivesse feito algo errado. Passou o dia inteiro com os olhos baixos. Quase não falou, e isso me partia por dentro. Passei a observar o Lucas mais de perto. Comecei a reparar nos horários, nas roupas, no perfume, nos olhos dele quando me olhava. Nada gritava traição, nada estava fora do lugar, mas talvez esse fosse justamente o problema. Estava tudo bom demais para ser verdade. No domingo o Lucas disse que ia levar o Noah ao parquinho. Eu disse que preferia ficar em casa, precisava descansar. Mas esperei eles saírem e liguei o notebook. Comecei a pesquisar como identificar se uma criança está dizendo a verdade, como interpretar frases espontâneas, e tudo apontava para o mesmo lugar. Crianças pequenas não mentem com esse tipo de construção. Elas contam verdades do jeito mais simples e puro, sem noção do impacto. E quanto mais eu lia, mais meu coração se fechava. Eu não queria saber, mas já não tinha como desouvir o que ouvi. Na segunda-feira, eu pedi uma folga no trabalho. Disse que Noah estava doentinho. O hospital, entendeu? Fiquei o dia todo em casa. E nada aconteceu. Lucas saiu cedo. Voltou no horário normal, não atendeu chamadas suspeitas. Não teve nada que me fizesse crer que havia algo errado. Mas no fim da tarde, fui dobrar umas roupas no quarto do Noah. E quando mexi no cantinho da gaveta onde ele guarda seus desenhos, encontrei um papel dobrado. Era um rabisco, como qualquer outro, mas eu ao centro. Havia 3 pessoas desenhadas, uma com cabelo grande, outra com cabelo curto, e uma pequenininha no meio. E embaixo, ele tinha escrito, com a ajuda do alfabeto colado na parede, mamãe, eu e outra mamãe. Meus olhos encheram de lágrimas. Não dava mais. Eu precisava saber. No dia seguinte, atuei como se nada estivesse acontecendo. Dei beijo no Lucas, desejei bom dia, preparei a mochila do Noah. Mas em vez de ir para o hospital, voltei para casa. Estacionei o carro longe. Esperei. E às 10 horas da manhã, vi o carro dele encostar na porta. Ele não estava sozinho. Do lado do passageiro, uma mulher desceu, morena, cabelo castanho, claro, curto, vestido leve. Ela sorriu e entrou com ele pela porta da sala. Meus joelhos tremiam. Esperei. Tentei pensar com clareza.
Talvez fosse uma amiga, uma parente, uma colega de trabalho. Mas meu coração já sabia. Meu instinto já gritava. E eu não sabia se entrava ou fugia. Decidi esperar. Fiquei no carro por 2 horas. Quando ela saiu, estava rindo. Lucas a acompanhou até o carro. Eles se abraçaram. Riram de novo. E então ele voltou para dentro. Eu entrei em casa como se nada tivesse acontecido. No jantar, ele estava mais amoroso do que nunca. Me serviu o prato, com todo o trabalho, elogiou meu cabelo. E eu sorri. Sorri por fora, por dentro. Eu estava desmontando. À noite, Noah dormia, e eu sentei na beira da cama dele. Passei a mão nos seus cabelos e sussurrei. Filho, a mamãe te ama, tá? Sempre. Você não fez nada de errado. Ele abriu os olhos devagar e disse: Eu sei, mamãe, mas o papai disse que era para ser segredo. Meu coração quebrou em 1000 pedaços. Naquela noite, eu não dormi. Eu não chorei. E eu pensei, não. Dia seguinte, saí para comprar uma câmera escondida. Coloquei no abajur da sala. E esperei. Eu não queria vingança. Não queria barraco. Eu só queria saber, com todas as letras, eu queria que a verdade saísse da sombra e olhasse na minha cara. E no fim daquela semana, naquela sexta-feira, saí de casa às 7 da manhã, como sempre. Dei um beijo no Lucas, abracei o Noah e disse que voltava no fim da tarde. Mas na verdade, fui para um café no quarteirão de trás. Levei meu notebook, abri o aplicativo conectado, a câmera escondida que instalei discretamente no abajur da sala. A qualidade da imagem não era perfeita, mas suficiente para ver quem entra, quem sai, quem toca no meu filho. E quem senta no meu sofá, às 10 horas em ponto, o carro branco parou. Novamente, o mesmo de antes, a mulher desceu. Mesma blusa leve, mesmo sorriso. E o mesmo Lucas abriu a porta com a mesma naturalidade de quem não esconde nada. Ela entrou com intimidade, olhou em volta, como quem já conhece a casa, colocou a bolsa no sofá, tirou os sapatos. Ele serviu café, ela sentou com as pernas dobradas, no tapete onde o Noah costuma brincar. Meu coração disparava, eu apertava a xícara no café até os dedos doerem, mas não tirei os olhos da tela. Logo depois, vi o Noah aparecer na gravação. De pijama ainda, sorriu quando viu a mulher, foi até ela correndo. Abraçou. Ela deu um beijo na testa dele e disse, com a voz doce: Você se comportou direitinho hoje? E ele respondeu: Aham, mas a mamãe não pode saber. Eu pausei o vídeo ali, fechei o notebook. O mundo girava em volta de mim. Então era real. Aquilo não era uma visita inocente. Aquela mulher era próxima, pessoal. Tão próxima que o Noah a conhecia. A chamava de outra mamãe. E ela reforçava o segredo. Mas ainda assim, eu precisava saber quem ela era. Qual era o nome dela? De onde conheciam ela? Que lugar ela tinha no nosso cotidiano? Porque aquilo não era só uma traição. Era uma invasão no espaço do meu filho. E isso era imperdoável. Naquela noite, cheguei em casa como se fosse qualquer outra sexta-feira. Fingi que não vi nada sem tia Meisa. Perguntei sobre o dia deles. Lucas disse que levou o Noah ao mercado. Noah confirmou. Mentira dupla. Perfeita. Depois do jantar, coloquei o Noah para dormir. Sentei ao lado dele, apontei para o travesseiro e disse: Filho, quem é aquela moça que veio aqui hoje? Ele hesitou, fez que não com a cabeça, ficou nervoso, no lençol. Eu insisti, com carinho: Não está errado falar, filho. Eu só quero entender. Ele olhou para mim, com os olhos cheios d'água, e sussurrou: O papai disse que se eu contar, ele vai ficar triste comigo. Aquilo me destruiu. Ele estava preso num segredo que nem era dele, tendo que proteger um adulto, carregando um fardo que não merecia abraço e forte. Disse que ele nunca precisava esconder nada da mamãe, que não era culpa dele, que ele era meu tesouro. Na manhã seguinte, eu já tinha um plano. Esperei Lucas sair, liguei para Júlia, minha melhor amiga detetive particular. Já tinha ajudado outras mulheres a descobrirem verdades parecidas. Contei tudo. Ela nem hesitou.
pegou as imagens, o horário, o carro e foi atrás. 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem. Consegui o nome. Tá pronta para saber? Eu hesitei. Respirei fundo. E respondi: manda. O nome era Raquel, cabeleireira, tinha um salão no bairro vizinho, divorciada, sem filhos, e, segundo registros, não tinha nenhuma relação familiar com o Lucas. Nada. De prima, irmã, amiga de infância. Nada que justificasse aquele tipo de intimidade com meu filho. Nada que explicasse aquela liberdade dentro da minha casa. Era isso. Raquel, nome que agora morava junto com a minha dúvida. Naquela noite, eu confrontei Lucas pela primeira vez. De leve, joguei no ar. Quem é Raquel? Ele travou, engasgou, sorriu. Sem graça, uma cliente, disse ele, do hospital. Ela trabalha com estética. Queria parceria. Que bom, respondi. Porque o Noah disse que ela vem aqui quando eu estou fora. Silêncio. Ele tentou rir. Disse que era brincadeira. Que criança. Inventa. Que talvez ele tenha passado por lá com o Noah e ela deu um presente. E que agora o menino misturou tudo. Mas eu sabia, eu via nos olhos dele. Ele tremia, a garganta seca, os olhos fugiam dos meus. O Lucas estava mentindo, mas eu ainda não sabia até onde isso ia, até onde ele tinha ido. E o que aquela mulher significava. Na manhã seguinte, fui até o salão da Raquel. Entrei sem avisar. Ela me olhou. Não com susto, não com culpa, mas com pena. Você deve ser a Carol, né? Ela disse. Naquele momento, tudo desabu. Você deve ser a Carol, né? Aquela frase me atravessou como uma faca. Não pelo conteúdo, mas pela naturalidade. Pela forma como ela falou, como se já esperasse que eu fosse aparecer em algum momento. Como se meu nome estivesse na ponta da língua dela há muito tempo. Sou, sim. E você é? Perguntei, fingindo que não sabia. Ela sorriu de um jeito que eu não consegui decifrar. Não era provocação. Não era simpatia. Era estranho. Triste, talvez. Eu sou só a Raquel mesmo. Ela respondeu. Acho que a gente precisa conversar. Instante eu não sabia se sentava, se chorava, se gritava, mas sentei. Respirei fundo e disse: por favor, eu quero entender o que está acontecendo. Ela olhou ao redor do salão. Pediu licença para a funcionária que estava ali. Fechou a porta. Voltou com 2 copos de água e sentou na minha frente. Carol, eu não vou mentir. Eu não vou esconder. Mas também não quero que você sofra mais do que já deve estar sofrendo. Minha garganta apertou. Eu conheci o Lucas há pouco mais de um ano. Ele apareceu aqui como cliente. Conversamos sobre trabalho, sobre filhos, sobre casamento. E no começo era só isso. Conversa, amizade. E agora? Perguntei, a voz falhando. Agora. Ela hesitou. Não é o que você está pensando. Não tem um caso. Não tem hotel. Não tem beijo escondido. Eu franzi a testa. Aquilo não fazia sentido. Mas então por que ele leva você na minha casa? Porque meu filho te conhece como a outra mamãe. Ela baixou os olhos. Ficou em silêncio por alguns segundos. Porque ele me pediu. Como assim? Carol, o Lucas não te contou que vocês perderam um bebê antes do Noah, né? Minha cabeça girou. Perdemos sim. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Ela respondeu. Depois que isso aconteceu, ele passou meses fazendo terapia. E um dia, ele veio até mim com um pedido estranho. Ele queria fazer parte de um projeto voluntário que eu coordeno com crianças enlutadas. Eu achei estranho. Mas ele insistiu. Disse que precisava entender melhor o que seu filho estava sentindo. Que ele tinha medo de estar emocionalmente distante do Noah. De não saber lidar. Eu não entendia nada. E você foi na minha casa por quê? Porque o Lucas achava que o Noah precisava de mais referência feminina quando você não estava. Que ele sentia sua falta. E ele confundiu tudo. Ele achou que poderia suprir isso trazendo alguém de fora. Ele me pediu para fazer parte da rotina do Noah quando você estivesse trabalhando. Eu só aceitei porque vi sinceridade no pedido. Mas com o tempo percebi que ele estava indo longe demais. Você está me dizendo que você entrou na minha casa, conviveu com meu filho,
Me substituiu, porque achou que ele precisava de mim? Não, eu tô dizendo que o Lucas achou. Eu me senti desconfortável muitas vezes. Cheguei a falar para ele que era um erro, mas ele dizia que era só por um tempo, que era para ajudar. Meu peito ardia, a sala parecia menor, me senti sufocada. E por que ele dizia pro Noah que era segredo? Porque ele sabia que você nunca aceitaria, porque ele estava com medo e porque no fundo ele se sentia culpado. Ele sabia que isso ia te magoar. Eu levantei. Desculpa, Raquel. Eu preciso ir. Ela não tentou me impedir. Saí do salão cambaleando. Entrei no carro, fechei os olhos e chorei como não chorava há anos. Eu não sabia o que doía mais, a possibilidade de traição, ou o fato de terem tomado meu lugar na ausência, sem sequer me consultarem. Voltei para casa. Noah estava brincando. Sorriu quando me viu. Corey Prop. Ele fode. O abracei forte, e naquele abraço eu jurei: ninguém mais vai entrar nesse espaço sem passar por mim. Naquela noite, esperei o Lucas chegar. Ele entrou sorrindo, como se nada tivesse acontecido, mas eu já não era a mesma. Sentei com ele na sala, liguei o notebook, mostrei o vídeo. E então, sem uma palavra, apenas deixei a imagem congelar na parte em que o Noah diz: mas a mamãe não pode saber. Ele respirou fundo e murmurou: você descobriu. Não só descobri, Lucas. Eu entendi. E o que eu entendi é muito pior do que você acha. Você descobriu. Foi tudo que ele conseguiu dizer. E mesmo assim, com a voz baixa, rouca, como se ele mesmo estivesse se engasgando com a verdade, eu permaneci em silêncio. Queria que ele continuasse, que falasse tudo, que tirasse cada palavra da garganta sem que eu precisasse perguntar. Eu só queria ajudar, ele continuou. Eu achei que estava fazendo o certo. Eu juro que achei que estava ajudando o Noah. Eu respirei fundo, ajudando, mentindo para mim, deixando uma mulher entrar na nossa casa, na nossa intimidade, sem me dizer uma palavra, chamando ela de outra mamãe. Ele colocou as mãos no rosto. Foi um erro enorme. Eu me perdi, Carol. Eu me senti tão culpado pela sua dor, pelo que você passou com a perda do bebê, por eu não ter conseguido te ajudar, que eu me concentrei no Noah. Achei que ele também estava sentindo a sua ausência, que ele precisava de mais. Mas eu estava trabalhando, Lucas. E eu estava sustentando essa casa, cuidando de tudo, dando banho, contando história, acordando de madrugada, para ver se ele estava com febre. E você achou que ele precisava de uma substituta para mim? Ele tentou se justificar. Disse que foi aos poucos, que no começo era só uma visita rápida, que ele nem imaginava que o Noah ia criar vínculo. Mas quando percebeu, já estava envolvido demais, com medo de me contar. Medo do quê, Lucas? De te perder. Aquelas palavras me cortaram. Não porque eram bonitas, mas porque eram covardes. Você não me perdeu porque me contou. Você me perdeu porque mentiu, porque deixou nosso filho guardar um segredo, porque envolveu um estranho na nossa vida sem sequer me dar a chance de escolher. Ele ficou em silêncio. As lágrimas desciam pelo rosto dele, mas eu não sentia pena. Sentia um vazio enorme, um abismo entre nós. Eu não te traí, Carol, mas você quebrou a minha confiança. E às vezes isso dói mais do que traição. Fui pro quarto, me tranquei, e dormi no chão, porque a cama parecia contaminada por tudo aquilo. Nos dias seguintes, Lucas tentou se aproximar. Evitava tocar no assunto. Fazia café, lavava louça, levava o Noah para a escola, mas entre nós havia um silêncio irreversível. O tipo de silêncio que só quem já foi traído emocionalmente conhece. Noah, por outro lado, parecia mais leve. Como se tirar o peso do segredo tivesse aliviado algo. Mas ele ainda me olhava com medo. Medo de ter feito algo errado. Numa noite eu sentei com ele no quarto. Filho, eu queria te pedir desculpa. Ele me olhou confuso. Por que, mamãe? Porque você teve que guardar um segredo sozinho. E isso não é justo. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: eu achei que você ia ficar triste. Eu fiquei, filho. Mas não com você. Nunca com você. Ele abriu um sorriso tímido, me abraçou, e naquele abraço eu entendi o que precisava fazer. No dia seguinte,
Pedi para Lucas sair de casa por um tempo. Disse que precisava de espaço. Ele não discutiu. Fez as malas em silêncio. Beijou o Noah na testa. E saiu pela porta com a cabeça baixa. E eu fiquei ali, com meu filho, com minha dor. E com a certeza de que nada seria como antes. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Noah passou a me perguntar mais sobre mim. Queria saber onde eu trabalhava, o que eu fazia. Começou a desenhar a gente juntos. Eu percebi que ele estava tentando me conhecer de novo, como se tivesse sentido minha presença de verdade pela primeira vez. E eu também comecei a me redescobrir. Comecei a sair com amigas, voltei a pintar, parei de tentar ser perfeita. E comecei a ser real, MS depois. Lucas me escreveu uma carta. Não pedia desculpas, não pedia pra voltar, contava da dor que ele carregava desde a nossa perda, do medo de falhar como pai, do desespero de consertar as coisas da maneira errada. E no final, ele dizia: se algum dia você conseguir me perdoar, não vai ser pra voltar, vai ser pra recomeçar. Como pais, como pessoas que erraram, mas que ainda querem acertar. Eu chorei lendo aquilo, porque pela primeira vez, ele não tentou me convencer. Ele só foi humano. A carta ficou comigo por dias. Eu relia e relia. Às vezes com raiva, às vezes com carinho. Porque a verdade é que eu amei o Lucas. E acho que uma parte de mim ainda amava. Mas amar não é esquecer. Amar não é aceitar tudo. E, acima de tudo, amar não é calar quando a gente é ferido. Mas a carta dele, ela não foi um pedido de desculpas, foi um pedido de entendimento. E por mais que eu ainda tivesse dores abertas, parte de mim, entendeu? Depois de uma semana respondi, não com outra carta, mas com um convite. Convidei o Lucas para vir à nossa casa, ver o Noah, só os dois, sem falar sobre nós, sem tentar resolver o que não podia ser resolvido de uma vez. E ele veio, trouxe um brinquedo, abraçou o filho e chorou. Chorou enquanto brincava. Chorou enquanto ouvia o Noah contar que agora eu estava mais em casa, que eu brincava mais, que eu sorria mais. Ele me olhou de longe. E eu percebi. Ele não estava mais tentando me recuperar. Ele estava tentando não se perder como pai. Nas semanas seguintes, mantivemos a distância emocional, mas nos revezávamos com o Noah. Trocávamos mensagens respeitosas, sem mágoa, sem manipulação. E aos poucos, tudo foi encontrando seu lugar. Eu voltei ao hospital, mas reorganizei meus horários. Comecei a chegar mais cedo em casa, a parar para viver, ser mãe. Não a mãe perfeita, mas a mãe presente. A mulher que o Noah podia chamar de mamãe, sem precisar de outra. Um dia, Noah me perguntou: mamãe, a outra mamãe não vem mais? Eu sorri. Não, filho, agora sou só eu. Ele pensou por uns segundos e respondeu: tudo bem, você é minha mamãe preferida. Eu segurei o choro, beijei sua testa. E naquele momento, entendi que eu tinha vencido. Não contra o Lucas, não contra a Raquel, mas contra a dor, contra o vazio, contra a culpa que tantas mães carregam quando precisam sair de casa para trabalhar, para sustentar, para viver. Um tempo depois, eu e Lucas sentamos no parque, onde levávamos o Noah quando ele era bebê. Sentamos em silêncio por um bom tempo, até que ele falou: se eu pudesse voltar atrás, você não pode, interrompi, mas pode fazer melhor daqui para frente. E ele entendeu. Hoje, somos pais separados, mas presentes. Somos que erraram feio, mas que aprenderam com o erro. E o mais importante, somos dois pilares firmes para o nosso filho. Um menino que aprendeu que amor de verdade não se esconde atrás de segredos. Ele cresceu sabendo que sua voz é importante, que se algo o incomoda, ele pode falar, que sua mamãe e seu papai vão escutar, porque foi isso que mudou tudo. Uma frase dita com a inocência de quem não sabia que estava salvando uma família de uma mentira. Mamãe, o papai traz. Outra, mamãe, quando você vai trabalhar. Foi ali que tudo começou. E foi dali que a nossa verdade nasceu. Uma nova verdade, dura, dolorosa, mas real. E no fim, foi ela que nos libertou.